Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Artesanato ou artes artesanais podem sugerir um modo de vida que desapareceu com o advento da sociedade industrial, mas isso é enganoso. O artesanato liga-se a um impulso humano básico, duradouro, o desejo de fazer um trabalho bem para dele se poder desfrutar no cotidiano e dele se fruir a beleza. No relatório Setor de Artesanato Artístico na Europa, Planos Operacionais e Visões Estratégicas da Comunidade Europeia, afirma-se que o artesanato artístico, combinando os sentidos do paladar, da beleza e da destreza, nutre as novas indústrias criativas e, além de ser um fator de coesão e de identidade cultural, é um fator crescente de dinamização e propulsão do desenvolvimento das economias locais, estando a ganhar um espaço muito relevante em algumas das áreas urbanas mais avançadas da Europa. É de fundamental importância, por isso, manter o artesanato enraizado e desenvolver as suas múltiplas interações com qualidade, de forma a potenciar a agricultura local, o comércio e o turismo, a par da sustentabilidade. Daí que a Comunidade Europeia tenha vindo, a nível europeu, nomeadamente através do InnoCrafts, a promover um modelo de desenvolvimento focado na promoção das artes tradicionais e, particularmente, do artesanato artístico. Promovendo uma estratégia a longo prazo, seguindo os novos critérios da projetação cultural na planificação do território, que tenha em mente o IVC, o Índice do Valor Cultural, numa perspectiva multissetorial, o artesanato, unido à preocupação com a paisagem natural, agrícola e cultural, tem vindo a ser objeto de um investimento e de um marketing que projeta a marca local, regional, nacional e que se entrecruza com os saberes e com as perspectivas económicas e sociais. A partir do momento em que as artes artesanais foram consideradas pela Comunidade Europeia como área em pleno direito da cultura, a sua deslocação dos Ministérios do Trabalho, da Agricultura, etc., para a cultural, permitiu um maior interesse e uma interação com outros setores da área, o museológico, as indústrias criativas, a colaboração entre artes, como o moderno design, a pesquisa universitária e a educação patrimonial. Na Europa, um movimento de artesãos e empresas cada vez mais tangível contribui para a impressão de um recente renascimento do artesanato. As marcas de moda estão a incorporar elementos artesanais e influências nas coleções de alta costura. O design de objetos imobiliários, a arquitetura procuram os materiais tradicionais e o saber dos artesãos. E veja-se, por exemplo, o que está a acontecer, aliás, com um conterrâneo madeirense na Faculdade das Indústrias Criativas de Macau, onde trabalha de forma moderna e oportuna a partir dos materiais e dos saberes tradicionais, no caso, o bambu. De facto, as ideias ligadas ao processo e proveniência são as principais preocupações para qualquer lançamento de novo produto, criando novas comunidades entre fabricantes, criativos, entusiastas e consumidores. O seu potencial de individualização, sustentabilidade ambiental e produção ética também impôs o artesanato às agendas políticas. Na Madeira, o artesanato, incluindo o bordado de madeira, continua desde sempre na Secretaria Regional da Agricultura, dando-lhe um papel menor nos interesses maiores que são os agrícolas. Antes estava na agricultura e pescas, perdido entre mar e terra, o que levou a que não houvesse uma verdadeira política de promoção destes produtos, nem uma valorização do vasto património madeirense, tangível e intangível. Por isso não se apostou numa parceria das artes tradicionais com os diversos graus de ensino, entendendo não só a educação patrimonial como fundamental, mas também abrindo novas propostas de formação profissional em diferentes zonas da Madeira, mais vulneráveis à desertificação e sazonalidade, como o norte da ilha e o Porto Santo. Formar uma nova geração de artesãos é essencial para a proliferação das artes tradicionais, com a necessidade de ensino, suporte e modelos adequados para incentivar as pessoas que desejam aprender. Poderá mais ser feito para preservar as artes de ontem para o amanhã? Se não se formarem jovens para fins de ocupação profissional,
deixando as artes a meia dúzia de artesãos que, desaparecendo, levam consigo a sua arte, os produtos são irreplicáveis. É o caso do alfenim, um produto da madeira por excelência durante séculos, que hoje encontramos os únicos exemplares no Museu do Açúcar e que, pasmo-se, foram feitos por açorianos. Ou do trabalho de cestaria de Giesta, imortalizado apenas em fotografia. A garantia de proteção é também essencial. Se não se protegerem as artes tradicionais com um selo próprio, como poderia ser o de herança madeirense, deixa-se o espaço a que os chineses copiem o trabalho em Vime, como aconteceu, e inundem o mercado com o que fotografaram nas oficinas da Camacha, para hoje lhes fazerem concorrência. E apesar das boas intenções, sempre em papel, da criação do Inventário Regional para o Património Material e Imaterial Madeirense, que fez com que a Assembleia Legislativa, a 5 de junho de 2018, recomendasse ao Governo Regional maior celeridade ao processo de inventariação e classificação do património cultural e material da RAM. Aliás, foi há 2 anos que se pediu esta maior celeridade, mas penso que agora em 2020 devemos pedir outra vez, pode ser que de 2 em 2 anos isto lá chegue. Ora, se nós não fizermos isso, as artes tradicionais e o artesanato artístico podem morrer. E só encontramos apenas algumas entradas, poucas, no Museu Etnográfico da Madeira, que está visivelmente a fazer um grande esforço. Mas quando deveria haver um longo catálogo e descrição, como se encontra para outras regiões do país? Podemos dar-nos ao luxo de perder este património? Estamos cercados de itens produzidos em massa, com o foco na produção sendo rápido e barato para garantir o máximo do lucro. Mas há um número crescente de pessoas que gostariam de voltar a ter produtos feitos à mão, com características únicas, com história. Os produtos criados da maneira tradicional fornecem uma relação com os ancestrais que fizeram as coisas. E isso é atraente para muitas pessoas. A sua ligação é diferente, porque fruto do trabalho inteligente e belo das mãos das gentes. E é necessário lutar por ele. Será útil, então, refletir sobre o conceito de conselho cultural, adaptando o conceito de conselho ao mundo da oferta e da produção artesanal e de herança madeirense, que se encontra em realidades territoriais que a história da Madeira tornou diversificadas. Na realidade, o conceito de conselho cultural, com grande impacto de valorização, obedece às indicações da Declaração de Friburgo, da Unesco 2001, de proteção dos direitos da diversidade cultural, nos seus modos de vivência, sistemas de valores, património, tradição e artes. Igualmente na tutela do indivíduo e da relação com os outros. Potencia a ocupação e a economia, inclusive a nova dimensão do turismo, mais centrada na identidade, na gastronomia, nas preocupações climáticas, na alimentação saudável. E a ocupação de espaço, promovendo a fixação das populações e a sua coesão. A sustentabilidade é, por isso, fulcral, criando conselhos culturais, por exemplo, que sejam uma comunidade de herança, feita da sinergia entre as universidades, colocando ao seu serviço recursos humanos altamente qualificados, que potenciem o capital do artesanato e com a ajuda das instituições públicas, associações e empresas. Este capital patrimonial, humano e paisagístico será, assim, motor do processo económico e social, contrastando o declínio, empobrecimento social, com processos renovados e inovadores, valorizando as realidades locais através da emancipação, de adequação e de responsabilidade corporativa, empresarial e social. Daí que das missas do parto aos poios, dos bonecos de palha de milho ao bordado, ao trabalho do palmito, se deve apostar fortemente. Veja-se, por exemplo, as inúmeras iniciativas europeias com fundos importantes, como a Iniciativa 10, Ciência para a Herança, com diversas linhas, como herança partilhada, herança em escola, etc. Incrementem-se, assim, as áreas ou conselhos culturais, tendo como linha definidora uma área densa de agentes e empresas que crescem a partir da presença de um artesanato histórico, especializado, para o qual se podem reconhecer os direitos de propriedade e produtos e elementos de origem controlada. Desta forma, a Calheta, orgulhosa terra do açúcar, e do deputado Nuno Maciel, luta pelo alfenim, pelo seu bolo de mel, pela sua paisagem, a Ribeira Brava pelos seus poios e Porto Santo
pelo trabalho maravilhoso do palmito, entrançado por mãos hábeis. Os vimes e o trabalho da lã, os barretos, coletes, etc. da Camacha, as bonecas de palha de milho, os trabalhos com linho, lã e cabaça de Santana, as botas de vilão, que uma empresa na Ponta do Sol está a reinventar, a gastronomia, a enologia, o mobiliário, com madeiras nobres da Laura e Silva, como o pau branco e o vinhático, com a aplicação de embutidos e palhinha, como era a tradição, rentabilizando desta forma a floresta com madeira certificada. A produção de instrumentos musicais. Volto a falar do Museu dos Cordofones, estamos à espera. E uma oficina, já que é muito grande a procura na Europa e nos Estados Unidos, do rajão e do cavaquinho, por exemplo. A riqueza destes instrumentos é imensa e a procura várias vezes superior à oferta. Promovamos os nossos bens culturais, por via digital, por via do marketing nas feiras, mas também dando-lhes espaço de crescimento, através da criação de uma incubadora de empresas criativas, que se associem, que entrem em sinergia. E é necessário apostar, e eu digo isto de forma absolutamente preocupada, é necessário apostar em grande no bordado, na reestruturação do museu e no centro de interpretação do bordado de madeira. Em 2019, a comercialização dos bordados, tapeçarias e artigos de guarnição manteve a tendência de queda dos 3 anos anteriores. Aquele decréscimo foi influenciado pela diminuição generalizada das vendas, tanto no mercado regional, menos 33%, no mercado nacional, menos 32,6%, no mercado estrangeiro, menos 9,9%, seguindo um percurso descendente dos anos anteriores. Deve, por isso, ser ponderada a viabilidade da candidatura do bordado a património imaterial da humanidade da Unesco, que inclui uma série de procedimentos para identificação, documentação, preservação, proteção, promoção e aprimoramento do ativo cultural intangível. Já lá estão o canto alentejano, a falcoaria portuguesa, o fado, o barro preto de Bisalhães, agora o artesanato de Estremoz, e está a preparar-se a candidatura dos bordados Tibaldinho. Portanto, os bordados Tibaldinho de uma pequena aldeia perto de Viseu vai ultrapassar na candidatura o bordado de madeira. Afinal, também já lá estão as rendas de vários países. E porquê é que não temos o bordado nas fichas do inventário patrimonial nacional, património cultural e material, ao lado de outros bordados nacionais, como o do Tibaldinho e do Glória do Ribatejo? E por que não colocar na rota da herança europeia as missas do parto, os poios, os instrumentos musicais, através de uma aposta sistemática, contínua, com estratégias a nível internacional? A arte pode satisfazer o desejo que a materialização da máquina não pode. A alegria está na pessoa que faz o original e não na pessoa que pressiona o botão para replicá-lo. Incutir nos nossos filhos o valor do trabalhar duro e aprender uma habilidade destas nas escolas deveria ser também um objetivo. Abrir os currículos ao artesanato dá uma melhor compreensão do valor e do tempo gasto na fabricação das peças artesanais. É uma forma de união dos jovens aos ancestrais. Ao manter o artesanato tradicional, esse fio invisível que nos vincula aos nossos antecessores mantém-se forte. Forte também deve ser a aposta numa diferenciação do nosso turismo, principalmente agora, da nossa educação, da nossa sustentabilidade e do nosso respeito pelos produtos regionais. E apostar nas artes tradicionais, artesanais, é seguir as orientações europeias de uma cultura easy, inclusiva, sustentável e inteligente. Muito obrigada e bom trabalho.